Gente, bom dia. Olha só, nós vamos para a nossa aula nova, ok? Vamos dar continuidade ao assunto. E hoje, nosso assunto vai ser operações com radicais. Nós vamos estudar duas operações, que é adição e subtração. A multiplicação e a divisão de radicais nós vamos deixar para outra aula, porque eu não quero afogar o conteúdo com vocês, eu quero ir por partes. Então hoje nós vamos estudar adição e subtração. Antes de nós adentrarmos aqui no assunto, eu só queria chamar a atenção de vocês para quando eu iniciei o assunto de radiciação, certo? Eu quero colocar aqui alguns elementos relembrando aquilo que eu falei em sala de aula. Por exemplo, alguns termos da radiciação que vocês precisam saber que nós vamos utilizar agora nessa aula. Por exemplo, o número que fica bem aqui, ó, que aqui eu coloquei um n, né, para representar um número maior ou igual do que 2. Ele é chamado de índice do radical, ok? Esse n aqui ele é chamado de índice do radical. Essa estrutura aqui que vocês estão vendo é chamada de radical, ó, ok? O a que está dentro do radical ele é chamado de radicando. E o resultado, que aqui eu coloquei um b, nós vamos chamar de raiz. Então nós temos aqui, ó, índice do radical, nós temos aqui o radical, nós temos esse cara que fica dentro, que é o radicando, e nós temos aqui a raiz. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando nós estudarmos os radicais semelhantes, eu vou precisar, pelo menos que vocês saibam, o índice, né? O que é o índice e o radicando. Então, eu vou usar esses termos e vocês precisam saber. Porque eu já quero falar uma coisa muito importante, fundamental para vocês aprenderem esse assunto. Antes de nós adentrarmos aqui na adição e subtração, eu quero falar de radicais semelhantes. Professor, o que são radicais semelhantes? Eu coloquei bem aqui o conceito. São radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Olha as palavras que eu vou aqui sublinhar aqui para vocês. São radicais que têm o mesmo índice, que no caso é esse cara bem aqui, ó. Ele está falando desse cara aqui, ó, que tem o mesmo índice e que tem o mesmo que, gente, radicando. Esse cara bem aqui, ó. Ó, estão vendo? Ou seja, radicais semelhantes são radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Professor, se não tiverem o mesmo índice nem o mesmo radicando, eles são semelhantes? Não. Para serem semelhantes, eles precisam ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Se esses dois pontos não forem satisfeitos, não são semelhantes, ok? Vou colocar aqui o exemplo. Olha só. Eu tenho aqui raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz quadrada de 10. Eu posso dizer que eles dois são semelhantes? Sim, são radicais semelhantes. Por quê? Eles têm o mesmo índice. Que índice é esse aqui, gente? Não aparece, mas eu disse que vale 2. Aqui também, ó, não aparece, mas vale 2. Então, o índice desse radical é 2 e o índice desse radical é o quê? 2. Quem é um radicando aqui? É 10. E quem é um radicando aqui? É 10. Ok. Então, eu posso dizer que eles são o quê? Radicais semelhantes, ok? Possuem o mesmo índice, olha, aqui é 2 e aqui é 2, e possuem o mesmo radicando, aqui é 10, aqui é 10. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho raiz cúbica de 2, que é 2, raiz cúbica de 2, menos 10 raiz cúbica de 2 e 7 que multiplica raiz cúbica de 2. Eu posso dizer que eles são semelhantes? Posso, eles são semelhantes. Analise aqui o índice. Que número é aqui? 3. Que número é bem aqui? 3. E que número é bem aqui? 3. Os três possuem o que, gente? O mesmo índice. Possuem o mesmo índice. Eles possuem o mesmo radicando? Possui. Qual é o radicando aqui? 2. Qual é o radicando aqui? 2. Qual é o radicando bem aqui? 2. Então eu posso dizer que eles são o quê? Semelhantes. Agora observe esse bem aqui, ó, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 7. Eles são semelhantes? Não, não são semelhantes. Por quê? Embora que eles possuem o mesmo índice, aqui é 2 e aqui é o quê? 2.
Porém, o radicando aqui é 3 e o radicando aqui é 7. Então, eu não posso dizer que eles são semelhantes. Para serem semelhantes, novamente, ó, eles precisam ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Os dois têm que preencher. Esse tem que ser igual e esse aqui também tem que ser igual, senão não são semelhantes. Nesse caso, bem aqui que vocês estão vendo, aqui é 3 e aqui é 7. Já quebrou o conceito, né? Então, logo, eles não são semelhantes. Eu quero colocar agora 3 observações para vocês na questão da adição e subtração, porque eu vou colocar juntas, entendeu? Eu não vou fazer só adição e não vou fazer só subtração. O que vale para adição, vale também para subtração. Então, observem. Na adição e subtração, só podemos escrever o resultado em um só radical se os termos eles forem o quê? Semelhantes. Ou seja, você só pode adicionar ou subtrair radicais se eles forem semelhantes. Se eles não forem semelhantes, você não pode nem somar e nem subtrair. Olha que simples. Aqui eu tenho 9 que multiplica raiz quadrada de 3, mais 2 que multiplica raiz quadrada de 3. Observe que esses dois termos aqui eles são semelhantes? São. Ah, professor, aqui é 9 e aqui é 2. Não, eu não estou falando do número exterior, fora. Eu estou falando aqui, ó, do índice é 2 e o índice aqui também é 2. Esse radicando aqui é 3 e esse radicando aqui é 3. Logo, eles são o quê? Semelhantes. Então, eu posso somar agora os números que estão do lado de fora. Que números são esses? O 9 mais 2. Eu coloquei bem aqui entre parênteses, ó. Eu vou somar 9 mais 2, que dá quanto? 11. Aí você conserva o radical semelhante. Quem é? O raiz quadrada de 3. Então fica 11 raiz quadrada de 3. Vamos ver essa subtração bem aqui, ó. 10 que multiplica raiz quadrada de 2, menos 4 que multiplica raiz quadrada de 2. Esses dois aqui são semelhantes, ó. Aqui é 2 e aqui é 2, aqui é 2. O que ele está pedindo aqui? É uma subtração. Então você vai subtrair os números do lado de fora. Que número é aqui? 10. Que número é aqui? 4. Qual é a operação? Subtração. Então vai ficar 10 menos 4. Quanto é 10 menos 4, gente? 6. Então vai ficar 6 que multiplica, ó, 6 raiz de 2. Perceberam? Então, novamente, eu só posso somar e só posso subtrair os radicais se eles forem semelhantes. Se eles não forem semelhantes, eu não posso. Professor, o senhor colocou só 2 aqui, mas pode vir mais. Pode vir 2, 3, 4, 5, 10, 20, não importa. Eu coloquei 2 aqui termos para ser mais simples, mas eu posso ter expressão como essa bem aqui que eu vou escrever agora. Eu posso escrever, por exemplo, ó, 2 raiz quadrada de 5. Eu posso escrever mais 5 raiz quadrada de 5, mais 3 raiz quadrada de 5 e menos raiz quadrada de 5. Ó. Isso vale quanto? É só você pegar, ó, observe que eles são semelhantes. Então você vai pegar, ó, 2 mais 5 mais 3 menos, aqui vale 1, ó. Então você vai colocar 1, coloca tudo entre parênteses e bota aqui o raiz de 5. Aí você vai somar, olha só, 2 mais 5 é 7, 7 mais 3 é 10, 10 tirar 1 dá 9, então essa resposta aqui, ó, é 9 raiz quadrada de 5. Aqui eu estou tanto somando como subtraindo com uma expressão de radicais, ok? Aí eu vou colocar aqui outra observação, ó, em que há casos de adição e subtração em que não é possível você juntar ou subtrair. Juntar aqui eu estou colocando entre parênteses no sinônimo de adicionar, ok? Ou subtrair. Então, há casos que não é possível você adicionar, fazer a adição e nem fazer a subtração. Por quê? Porque eles não são semelhantes. Observem aqui, eu tenho 3 que multiplica raiz de 7, mais 2 que multiplica a raiz de 5. Eles são semelhantes, gente? Não são, porque aqui o radicando é 7 e o radicando aqui é 5. Embora que o índice aqui é 2 e o índice é 2. Tu não pode somar 3 mais 2, 5 não. E como é que tu vai botar o raiz? Porque o radicando aqui é 7 e o radicando é 5, então isso daqui é igual a 3 raiz de 7 mais 2 raiz de 5. Ele mesmo. Tu não pode fazer nada aqui, ok? Eu tenho esse exemplo aqui, ó. 12 menos raiz de 5. Tem casos que você precisa simplificar.
O que é simplificar, professor? É você decompor em fatores primos. Se você decompor o 12, eu vou já explicar, você vai achar o 2 raiz de 3. Aí o raiz de 5 fica raiz de 5. Ó. Perceba que você não pode subtrair. Porque, embora que eu simplifiquei esse 12, mas o meu radicando bem aqui ó, é 3. E o meu radicando aqui ó, é 5. Então ficou 2 raiz de 3 menos raiz de 5. Eu não posso fazer nada. Então guardem essa observação que existem casos que eu não posso somar nem subtrair porque os radicais eles não são semelhantes. Professor, como é que o senhor saiu daqui do raiz de 12 e achou 2 raiz de 3? Eu vou fazer bem aqui, ó. Você vai decompor em fatores primos esse 12, ó. Eu vou começar pelo 2, que é o único número par que é primo. Então, 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu vou colocar em forma de potência aqui, ó. Eu tenho quantos 2? 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Não se esqueçam que isso daqui, ó, como é raiz de 12, tá tudo dentro de uma raiz, ok? Observe que índice é aqui, gente. Aqui é 2, ó. Aí eu vou aplicar a propriedade fundamental da radiciação, que foi a primeira propriedade. Quando eu tenho o expoente do meu radicando igual ao índice do radical, ó, ele sai dentro da raiz, ó. Então esse 2 sai e fica 2 raiz quadrada de 3. Por que o 3 não saiu? Porque o expoente aqui do 3 vale 1. E aqui, ó, é 2. Ok? Aqui vale 1 e aqui vale 2. Ó. Então, por isso que o 3 não sai. Como aqui é 2 e aqui vale 2, ó, o 2 sai. Então, ficou 2 raiz de 3. Então, raiz quadrada de 12 eu posso simplificar em 2 raiz de 3. Ok? Que é o terceiro caso aqui que eu coloquei em forma de observação, que eu vou colocar para vocês, ó. Há casos em que os radicais podem ser transformados em radicais semelhantes, ou seja, aparentemente vocês não vão perceber que eles não são semelhantes, mas depois que você simplificá-los ou transformá-los em radicais semelhantes, vocês vão perceber que vocês dá para somar ou subtrair. Observe esse exemplo trivial bem aqui, ó. Eu coloquei bem aqui, ó. Olha só, eu tenho raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 27. Se você simplificar o 12, tu vai encontrar tudo dentro da raiz, ok? Dentro do radical. Você vai encontrar 2 raiz quadrada, 2 elevado ao quadrado, vezes 3. E se você fatorar o 27, eu vou fatorar o 27. O 12 eu já fatorei, ó. Então eu vou fatorar o 27. Vamos lá, ó. 27 dá por 2, gente? Não, dá por 3. 27 dividido por 3 é quanto? Ó? 9, certo? 9 dividido por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Aqui deu 3 elevado à terceira. Mas esse 3 elevado à terceira, tu pode botar assim, ó. 3 ao quadrado vezes 3, não posso? Estão lembrados que aqui vale 1? Não é multiplicação de potência de mesma base? Conserva a base. Opa, tá apagando aqui. Olha só, esse 3 elevado à terceira, tu pode escrever assim, ó. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Por quê? Estão lembrados que eu posso escrever isso aqui em forma de uma só potência, que é aqui? Ou seja, ó, conserva a base, que é o 3, e soma os expoentes. 2 mais 1 dá 3. E logo, 3 à terceira, eu posso escrever assim, ó. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Tudo isso aqui está dentro da raiz, gente, ó. Dentro da raiz. Qual é o índice bem aqui, ó? 2. Eu posso simplificar com esse outro 2 bem aqui, ó. Certo? É só aplicar a primeira propriedade que já está no caderno de vocês. Então, depois que você simplifica, esse 3 sai, então fica 3, raiz quadrada de 3. Professor, por que esse 3 aqui não saiu? Porque bem aqui é 1. Eu não posso simplificar com esse 2, porque eles são diferentes. Eu só posso simplificar quando eles forem iguais. Então, resumindo bem aqui, ó. O raiz quadrada de 12, de maneira simplificada, ele fica 2 raiz quadrada de 3. E o raiz quadrada de 27, tá bem aqui, ó, ele fica 3 raiz quadrada de 3. Observem que eles são semelhantes, ó. Aqui é raiz quadrada de 3 e aqui é raiz quadrada de 3. O que eu vou fazer? Você soma 2 mais 3, que vai dar quanto? 5 raiz de 3. Pronto. Fechamos aí, ok? E eu quero deixar uma atividade para vocês da página 37 do livro.
Vocês vão responder a página 37 do livro e eu vou estar enviando outra atividade só de adição e subtração, atividade extra, tá bom? Sempre, gente, eu vou estar fazendo isso. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para os pais e para vocês. Sempre eu vou estar fazendo atividade do livro, indicando e, em alguns casos, resolvendo com vocês. Em outros casos, eu vou estar mandando atividades complementares, entendeu? Que nem eu fiz da última vez que eu enviei até para o grupo dos pais. Então, eu vou estar fazendo, indicando a atividade do livro e indicando a atividade complementar. Então, a atividade do livro é a página 37. E mais tarde, eu vou estar colocando, daqui a pouco, aliás, eu vou estar colocando atividade complementar, tá bom? Fiquem com Deus, essa é a nossa aula de adição e subtração. Mais na frente eu vou dar de multiplicação e divisão.